Então vamos cumprimentar todos os nossos irmãos que estão em sintonia connosco agora, no nosso Evangelho no Lar. Uns ver-nos de dia, outros ver-nos de noite. Mas o que importa é que nós estejamos sintonizados com a mesma intenção, pensando que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus estará. E nós hoje temos aqui o Evangelho à sombra, não do abacateiro, à sombra de uma cerejeira, neste recanto próximo também do recanto Chico Xavier, mas aqui no recanto Joana de Ângeles, um jardinzinho muito humilde que nós criamos para homenagear Divaldo Pereira Franco e a sua mentora Joana Ângeles. Então vamos sintonizar os nossos pensamentos com Jesus, vamos elevar nessa predisposição de sermos envolvidos pelos bons espíritos, os nossos benfeitores espirituais, vamos elevar o nosso pensamento agora através de uma harmonização da nossa canção O Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol fecho de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol fecho de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Vê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol fecho de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, te agradecemos a possibilidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Como nos disseste, onde estivéssemos 2 ou 3, Tu estarias. Então te queremos pedir, Senhor, que nos envolvas a todos na Tua paz, e pedir, já que estamos aqui neste recanto da mentora Joana de Ângeles, pedir também o seu auxílio para todos nós, e que a sua paz, a paz de Jesus, vá também a todos os lares e os envolva, principalmente àqueles lares, Senhor, que não têm paz, que não Te conhecem, onde há violência. Pedimos por eles, e levai de nós também a nossa prece, as nossas vibrações de amor, para que em conjunto todos possamos ter mais esperança, mais fé, mais alívio nas nossas dores. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, busca e acharás. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes
Quando os homens souberem administrar os bens que ela lhes dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias do mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. O rico então considerar-se-á como um homem que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão o cêntuplo para si e para os outros, mas se ele comer sozinho as sementes e se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, elas nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, mas acumulai tesouros no céu, porque são eternos. Por outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, no 7º e os seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las implantar nele. Do livro Caminhando com Jesus pelo Espírito, Teresa Magalhães Costeira, e a psicografia de Arnaldo Costeira. Os bens terrenos. Os bens da terra pertencem a Deus, que os atribui à sua vontade, e o homem não é senão seu usufrutuário. Do Evangelho segundo o Espiritismo, 16º, 9 e 10, pelo Espírito Protetor de Bruxelas, 1861. Habituámo-nos, ao longo dos séculos, a privilegiar na nossa vida os bens materiais, o dinheiro, as terras, a riqueza, e esquecendo-nos que todos chegamos da mesma maneira com a pele do corpo, ainda que ela possa ter coloração diferente. É a lei natural que assim estabelece para todas as criaturas, sejam elas vegetais, animais ou hominais. Depois, vamos todos vestindo roupagens diferentes uns dos outros, mais ricas ou mais pobres, mas ninguém escapa aos desígnios de Deus, que estabelece que a cada um seja dado segundo as suas obras. É por isso que as mazelas físicas atingem indiscriminadamente ricos e pobres, brancos, negros ou amarelos, pois que elas não se compram, mas se colhem de acordo com a sementeira que cada qual leva a cabo. Deus escondeu essa realidade das suas criaturas? De forma alguma. Aconteceu que a ambição do poder levou uns tantos a estabelecer regras concordes com os seus desejos, adornando-se do poder bélico, da força das armas, para impor a subjugação de seus interesses, de que resultaram leis objetas e injustas, muitas vezes supostamente criadas por outorga de Deus àqueles que se autolegaram seus representantes. A realidade, todavia, é bem outra. Cada um transporta a riqueza espiritual que angariou no esforço de aperfeiçoamento com que vive no mundo da verdade e que, depois de experiência carnal, conserva para a continuação da sua evolução. Todavia, tantas vezes essa riqueza fica guardada debaixo do colchão, com medo daquele que considera o Senhor implacável, como o ensinamento da parábola nos recorda, a propósito daquele que recebe pouco como talento para a sua vida. Ponhamos a render as nossas capacidades no domínio do amor, ampliemo-las, aperfeiçoemo-las e encontrar-nos-emos, sem dúvida, com o tesouro que estará reservado para nós no reino dos céus. Esteves. Fazendo um comentário simples à parábola e ao exemplo dos livros que acabamos de ler, dificilmente não deixaremos de colocar aquilo que nós vamos experimentando na vida. Uns mais novos, outros mais velhos, com mais experiência ou menos experiência nesta vida, mas muitas das vezes
condicionadas, digamos assim, por aquilo que já vivemos antes, e não deixamos de, como dizia o Dr. Sérgio de Oliveira, de ir buscar lá atrás, ou que temos lá no espiritual, ou que temos no nosso inconsciente, às vezes no subconsciente, conforme esteja mais perto. A verdade é que quando nós podemos dizer que nascemos com um determinado destino quase e conseguimos alterá-lo para melhor, porque ou somos demasiado forretas porque o passado nos condiciona a isso, às vezes não conseguimos dividir mais porque queremos afolhar. Feliz daquele que chega ao longo da vida e consegue perceber que, na verdade, o aferrolhar demasiado vai atrofiar ainda mais esse ser, vai nos condicionar ainda mais. Se nós olharmos à nossa volta, todos com certeza teremos experiências ou conhecimento de pessoas que ou estão a aferrolhar demais, a dar de menos, nem que seja não só os bens materiais, mas nem que seja, ou às vezes, conseguir falar amigavelmente a alguém que está mais triste ou mais caído na vida, porque os bens materiais não são, ou melhor, os talentos não são só os grãos de milho que possam estar no celeiro a apodrecer. O podermos conseguir dar pouco às vezes é de certeza bem mais importante. E quando digo é bem mais importante, tem um cunho da minha vida curta, nesta vez, que quero sem dúvida multiplicar os talentos, porque os atavismos do materialismo de trás são muitos, e se Jesus colocou e falou, é porque se aplica a todos. Ninguém, sem exceção, tem alguma experiência, ou nesta vida, ou antes, ou terá no futuro, um enquadramento naquilo que Jesus exemplificou, porque senão já estariam desatualizados e não estão os ensinamentos. E que, sendo divinos, não vão de certeza ser ultrapassados no tempo. Que Deus nos abençoe a todos. Sabiamente colocadas a expressão buscai e achareis, vai-nos permitindo compreender muito daquilo que são os ensinamentos que do alto brotam e que muitas vezes nós, poucas vezes, temos atenção em relação a eles. À primeira vista poderá pensar-se que buscar e achar será algo relacionado apenas com a parte material da vida. É por isso que o mundo, que os homens, ainda hoje se preocupam mais com essa parte. É por isso que as diferenças existem, é por isso que a fome, que a miséria continua a proliferar ao longo do tempo. Mas buscai e achareis também quer dizer que nunca devemos pôr de parte aquilo que são os ensinamentos superiores. Somos espíritos, de lá viemos, aqui estamos temporariamente e para lá voltaremos. É bom que saibamos, enquanto estamos nesta etapa temporária, nunca esquecer essa origem. Aquilo que, muitas das vezes, esses bens temporais, esses bens materiais, nos colocam e nos fazem desviar. É bom, portanto, que, particularmente para os espíritas, para os cristãos espíritas, possamos todos, mais uma vez e melhor, talvez, meditar sobre essa expressão, buscai e achareis. Hoje, talvez seja mais importante para nós buscarmos a palavra de Deus, buscarmos os ensinamentos de Jesus e, fundamentalmente, possamos saber colocá-los em prática. É um aviso, é uma chamada, é um pedido que nos é feito ao longo do tempo e que hoje, como representantes dessa falange superior, que nos quer colocar como os novos mensageiros no tempo presente da palavra de Jesus, possamos ser nós exemplos vivos daquilo que serão as necessidades permanentes e futuras, porque o mundo continuará a precisar
muito da palavra bendita, da palavra da verdade que liberta. Que assim seja. O tema do nosso Evangelho de hoje é: não acumuleis tesouros da terra, mas acumuleis tesouros do céu. O busca e acharás, de que fala o capítulo que nós hoje retomamos em relação ao último Evangelho no lar, convida-nos a fazer uma certa reflexão sobre a nossa vida. Nós, todos os dias, tomamos o pequeno almoço, tomamos o almoço, o lanche, o jantar. Agora é de bom tom até comer bastas vezes e menos de cada vez. Então, há quem coma o pequeno almoço, depois à meia da manhã, depois ao almoço, à meia da tarde. Portanto, das coisas da matéria a gente tem que ter sempre tempo. Nós fazemos o Evangelho no lar uma vez por semana, algumas pessoas fazem 2 vezes por semana, mas na maior parte dos dias da semana nós não nos alimentamos espiritualmente. Continuamos a preocupar-nos com as coisas da terra, com a higiene do corpo, mas não tanto com a higiene do espírito. Preocupamos fundamentalmente com as coisas da terra. O que é que nós levamos da terra quando formos embora? Quais são os tesouros que nós estamos a acumular? Quais são os bens? Quais são as virtudes? Quais são, qual é o produto da nossa exteriorização do amor, da paz, da concórdia, da solidariedade e fraternidade que nós devemos aos outros? Então, esta leitura hoje do Evangelho sobre os tesouros da terra ou do céu, ou a mensagem que nos fala dos bens da terra, dos bens terrenos, deve-nos fazer ponderar um pouco, pensar um pouco. Não propriamente que a gente deixe de comer, não é? Porque o corpo precisa. Não que nós deixemos de trabalhar, porque temos que viver na terra. Se nós não cumprirmos a nossa tarefa, os anos que estão previstos para a nossa vida, também falhamos. Não é propriamente que nós passemos a vida nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas e deixamos para trás a vida familiar, as responsabilidades sociais, as responsabilidades profissionais, porque são testes que nós também somos obrigados a vencer. Mas pelo menos que nós, no nosso dia-a-dia, que nós, na nossa vida social, familiar, primeiro, social, profissional, que nós ponhamos em prática aqueles ensinamentos que nós vamos colhendo, que nós vamos angariando. Porque muita gente pensa que quando chegar ao outro lado ainda continua a ser a alma que se desenrasque. Aquilo que nós nos habituamos a compreender, que é quando nós morrermos, a nossa alma vai para o céu, então olha que vá, portanto, nós cá ficamos com os bens que tivermos. Um lindo mausoléu, uma sepultura bem adornada com mármore ou granito, com umas grandes imagens por isso, ora, que são os bens que nós acumulamos. Agora a nossa alma é uma coisa, também não precisa de acumular coisa nenhuma, não é? Se formos a entender isso como não um ser que sente, que ama, que odeia, que é o ser racional, que é o ser consciente. Se nós continuarmos a pensar que é uma coisa que nós temos e que depois nos levam, então nós continuamos a acumular os tesouros da terra e seguramente que não tratamos de acumular os tesouros do céu. Portanto, é esta reflexão que nós temos que fazer. É preciso, pela manhã, nós levarmos o pensamento, pedindo certamente por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que não conhecem Jesus, não conhecem a vida espiritual. Seguramente para pedirmos a proteção para o nosso dia-a-dia ou para o nosso dia de trabalho, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para as pessoas que necessitam dessa ajuda. Com certeza que depois teremos também que orar pela noite, agradecendo o dia que tivemos, as oportunidades que tivemos de fazer alguma coisa de válido tantas vezes que não fizemos. É bom que a gente pense nisso. Não é preciso estar a rezar muito tempo, a rezar o terço, não sei quantos, uma rotina pegada durante meia hora. É preciso que nós, o dia fora, levemos o nosso pensamento de quando em vez, pedindo a ajuda, pedindo a inspiração, pedindo a proteção, para nós e para os outros. Ninguém precisa de parar esta elevação de pensamento, ou melhor, ninguém precisa de parar o seu trabalho e levar o pensamento. Ninguém precisa disso. É a mosca da televisão. Ninguém precisa disso. Nós podemos realmente fazer o nosso trabalho e levar o pensamento, sintonizar com as boas forças, que às vezes os bons espíritos nos ajudam até a levar a cabo o nosso trabalho profissional. Mas é bom que nós preparemos, porque amanhã
nós vamos confrontar com a nossa consciência o que me faltou fazer. O que é que eu podia ter feito e não fiz? O que é que eu fiz e não devia ter feito? É essa reflexão que nós podemos ter a qualquer tempo. Claro, se estivermos a falar com o patrão ou a dar uma aula, não podemos agora estar a interromper para dizer assim, senhor, eu afinal esqueci-me disto. E depois continuar a aula. Mas é bom que nós tenhamos consciência de que aquilo que acumularmos na Terra, que seja do Espírito, é isso que nós vamos levar. A reflexão que devemos ter sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vibrações, sobre a nossa forma de viver com os outros. Isso é muito importante, porque é nesse desenvolvimento dessas tarefas que nós vamos cimentar na nossa reforma íntima os bens que seguramente nos acompanharão no mundo espiritual. Este Evangelho é, sem dúvida nenhuma, um momento de partilha, um momento de sintonia com as famílias que não conhecem Jesus, que não conhecem a paz, que não conhecem a estruturação espiritual. Então vamos sintonizar os nossos pensamentos, porque vamos fazer esse momento de irradiação. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre e vamos rogar por todos aqueles que estão em sofrimento. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que não têm uma migalha de amor, que não têm um sorriso, que não têm uma mão amiga, de uma maneira especial pelas crianças, Jesus, pelos velhinhos, que no outono da vida a maior parte não é compreendido, não é ajudado. Neste Evangelho, neste fim de tarde, nesta bênção que nós temos no nosso centro, queremos também recordar aqui Divaldo, agradecer-lhe uma vez mais de forma penhorada todos os ensinamentos e toda a mensagem que sempre trouxe até nós, que ele também possa ser envolvido na nossa mais profunda gratidão, com a tua paz, a tua luz e o teu amor, que todos esses lares necessitados possam também ser abrangidos. Fica conosco, Senhor, que assim seja. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome.
pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos ao Senhor que ao bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Espero que não se tenham esquecido de colocar a água e os copos sobre a mesa. E podem continuar alguns minutos a entender e dialogar com os filhos, com os irmãos, com a família, tirando quaisquer dúvidas, abrindo mais força para poderem tocar a vida para a frente. Muita paz a todos, que Deus continue a abençoar os vossos lares. E até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.